São Paulo, Casa. Bom, Casa foi o espetáculo inaugural dessa pesquisa toda, foi meu doutorado. Eu desenvolvi ele no Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator na Universidade de São Paulo. Foi um solo baseado no romance Minha Vida, da Susana Flegg, que é o pseudônimo do Nelson Rodrigues. Eu tinha esse material literário para trabalhar. Antes, um pouco, eu tinha feito mestrado, já partindo da hipótese que o corpo tem uma linguagem própria, que dialoga, joga, se relaciona com a fala e não a ilustra. Então eu estava trabalhando o quartet do Rainer Miller no mestrado e compus a primeira cena, que é o monólogo da Mertel. E naquela época a pesquisa das ações físicas primárias começou com bastante força, ela vem de Eugênio Barba. Eu tenho uma formação com Barba, né, através da Beth Lopes e do Jan Ferslev, que é um ator do Odin, da companhia do Eugênio Barba. Eu tenho uma formação com eles que durou alguns anos e me influenciou demais na pesquisa do corpo cênico. Mesmo quando eu trabalho com certa cotidianidade, eu coloco o corpo como uma linguagem independente da palavra. Há como duas tessituras que compõem, no sentido também de ser heterogêneo um ao outro, né? Isso ficou muito claro para mim na pesquisa de mestrado com Rainer Miller, onde eu fiz a Mertel, partindo de ações físicas e já apropriando o texto pela escrita, para que eu não condicione todo o resto a este texto que eu estaria oralizando com antecedência, né? A oralização, ela vem encaixada na ação física, na vivência da ação física. Isso é complexo, isso não está nem resolvido para mim muitas vezes, mas eu tenho a convicção e a premissa de que não se deve decorar para não oralizar em separado. A oralização junto com a ação física me interessa mais, mesmo que a gente coloque como regra de jogo certa vocalização, né? E aí se entra num jogo bastante complexo de como aquela fala se acomoda em função dos tempos e dos intervalos da ação física, para ela não ficar num moto contínuo, numa rede, numa malha apertada por cima do corpo, né? Ela fica meio frouxa quando ela aparece pela primeira vez, depois de ter sido apropriada pela escrita. Ela fica meio frouxa para que ela se enode nos intervalos da ação física e se configure, sim, como uma camada autônoma, porém com essa trança mais solta, muitas vezes implicando um silêncio até longo, porque no jogo de fala a primeira vez, já com o corpo no espaço e as relações implicadas, muitas vezes o texto foge, e isso é ótimo. Isso é ótimo porque é uma oportunidade do silêncio se instaurar junto às ações físicas. Eu estou começando pelo corpo enquanto um recurso de epicização, né? Eu tomo essa referência do teatro épico brechtiano como um teatro que se funda numa não unidade, né? Se funda num leque de camadas heterogêneas em jogo para provocar o pensamento. Essa é uma espécie de premissa que eu tenho, que esse sistema de pensamento brechtiano é uma base para o teatro contemporâneo. E aí se usa tudo o que a gente vê de recurso. Se usa o microfone, se usa o coro, se usa a canção, se usa uma série de rupturas, se usa a projeção, se usa o fragmento, se usa as repetições, se usa o trabalho corporal de ações físicas como uma camada separada, heterogênea à fala, se usa duplicação de personagem, máscara, sonoridades que causam estranhamento,
adereços que causam um estranhamento. O que é um estranhamento? É o estar fora da unidade ficcional, né? Então, quando não é exatamente o estar fora, mas é o parecer, é o apontar para fora, né? Então, quando o Brecht coloca, por exemplo, uma colher costurada no peito dos personagens da Mãe Coragem que estão na guerra, uma colher, e esse objeto ele se estabelece como um estatuto de gestos. Ele aponta fora, ele aponta uma camada extra-diegética social ao qual o elemento faz referência. Então, não é exatamente estar fora, é estar dentro e fora ao mesmo tempo. É estar dentro apontando para fora. E às vezes é estar completamente fora, completamente desconectado. E aí seria mesmo a operação da disjunção, né? Porque nesse dentro e fora a gente articula, mas existe também uma camada disjunta que não se articula. O jogo entre essa teia, ele é complexo e ele apresenta 1000 possibilidades. Isso para mim começou com Casa, onde eu criei a hipótese do ateliê do ator-encenador, né? Eu me dirigi nesse momento com a ajuda do grupo de pesquisa da USP, do meu orientador, dos colaboradores, pesquisadores que contribuíram durante 3 anos com a minha pesquisa em casa, e ali eu comecei a manejar as diversas camadas. Na própria demanda do processo de criação, eu tinha demanda às vezes de colocar a palavra em cena, não dita por mim, mas grafada no espaço. Eu tinha demanda de representar outros personagens com bonecos, chapéus pendurados no ar, projeções. Eu tinha demanda de criar quadros com projeção, escritas na parede. Eu pichava a parede, eu encapava a parede de papel, depois eu arrancava o papel e tinha outro piche por baixo, e tinha outro piche por baixo, outro piche por baixo. Eu criei uma régua sonora, comecei a chamar assim esse recurso de régua sonora, que é uma voz, outra, minha também, narrativa, onde eu me encaixava nela. Por quê? Porque isso me dirigia. Eu sabia que eu tinha que fazer aquela ação física exatamente no intervalo que a régua sonora me apresentava. Então, era um jeito de articular tempo e ritmo, porque eu não tinha uma direção para falar mais rápido, ou para falar fricciona, ou para falar tal espaçamento. Eu colocava na regra sonora, a regra sonora me dirigia, me dava o enquadramento temporal que eu necessitava para não contar apenas com o meu impulso, para não contar apenas com os meus estímulos corporais de memória reativada ou internos de visualização e escuta. Eu tinha um elemento fixo no espaço sonoro para me dirigir. E essa outra camada também considero um elemento de epsização, um elemento heterogêneo que vai estar dialogando, mesmo que ele seja, que ele faça referência à diegese, ele está contando a história, existe uma narrativa no caso. E eu quis que essa narrativa se sustentasse linearmente, apesar de que cada arranjo cênico é muito mais do que aquela ação da história, é uma linguagem. Né? Então, eu trabalhei, por exemplo, com a referência de Pina Bausch, enquanto estética do gesto. É um material de partida, não é uma citação. Poderia ser uma citação. Não é, porque a gente transforma o gesto a partir desse outro estímulo que é o texto. E quando a gente memoriza pela escrita esse texto, a gente se enche de pulsão, ou de impulso, melhor dizendo, para ir além daquele gesto. Então, um gesto que era assim, acabava sendo outra coisa, ele se desdobrava em outro. Nesse exercício de internamente fantasiar com aquele texto, enquanto eu escrevo ele. Mas a estética, ela lembra Pina Bausch de alguns quadros, né? Alguns quadros chegam a ser citação de algumas ações, por exemplo, a brincadeira de comer a maçã e cuspir no chão, que tem no espetáculo da Bausch. Então, eram muitas influências naquele momento,
e eu percebi a encenação enquanto jogo de camadas. Naquele momento do caso, eu percebi a encenação enquanto jogo de camadas. Perdoe por me traíres. Perdoa-me por me traíres foi quando eu levei essa pesquisa para um coletivo. Essa pesquisa do Casa, de um jogo de camadas, eu levei para o coletivo. Então nós tínhamos a coralidade, a duplicação de personagens, a projeção, o microfone, as escritas, tudo. O que eu tinha em casa, eu levei para o Perdoa-me, e era um coletivo da escola Célia Helena, que na época eu estava trabalhando, e eu trabalhei, por exemplo, com 4 glorinhas e com imagens de fotos delas quando crianças projetadas na parede. Essa alusão à pureza da criança em contraponto com aquela adolescência, com aquela adolescente que subverte, né, a própria imagem no final da peça. O tio era um só, assediado por por esse coro de 4, e toda a família, e era uma turma grande, com composições, com máscaras, com adereços estranhos, no sentido de ser um muito diferente do outro também, e formar um coro quase como os quadros do Bosch, assim, com figuras um pouco grotescas, né? O que dialoga muito bem com a linguagem, com o texto do Nelson Rodrigues e com a sociedade que ele apresenta nas peças, né? Que é uma sociedade doente e são pessoas fora do limite, né? Não é nem no limite, é fora do limite. Ele exacerba, né, as relações supostamente enquadradas numa lei da cultura, e trabalha com incesto, né? Muito, e com... Perdoa-me trabalha com incesto, né? Casa também trabalha com incesto. Um incesto um pouco mais dissimulado, porque é a figura do tio que está ali, mas da mesma forma que Perdoa-me, né? Mas é a figura do incesto que está ali. E então esse grotesco das figuras também aparecem como um elemento de epicização, e quando elas se multiplicam mais ainda, as 4 glorinhas, e o Nelson Rodrigues trabalha com uma tipificação, né, que a gente tem que aproveitar nas montagens. Não é possível, no meu entender, montar Nelson sem trabalhar com a tipificação. Mesmo que o ator traga algumas resoluções singulares, a tipificação está presente, vai estar presente, tem que estar presente, para que a coisa se desenhe rodriguianamente. A gente trabalha de forma a não se escravizar pelo texto, a gente trabalha de forma não textocentrista, no sentido de que, com Casa, eu trabalhei, por exemplo, com Pina Bausch, com a referência gestual e estética de Pina, e com outros materiais que eu ia trazendo, e eu se chocando com o texto. Não é um ato de representação daquele texto, é um ato de montagem e composição de materiais heterogêneos que se juntam, que se encontram com ele. Mas a gente, dentro desses elementos, tem alguns aspectos da dramaturgia, do estilo e do movimento, ao qual os autores fazem parte. Existe uma cultura Rainer Milleriana, uma cultura rodriguiana, uma cultura Plínio Marcos, Ana, que a gente compreende e a gente adere para poder criar de uma forma subversiva. A gente tem que levar em conta esta cultura. Uma coisa que eu percebi ao longo da trajetória é que não dá para ignorar as referências, não dá para ignorar a história de sucessivas montagens de um determinado texto, por exemplo. Lisboa. Lisboa foi uma experiência com Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Odovaldo Viana Filho e mais um que eu esqueci agora, com portugueses.
com alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema, nos arredores de Lisboa, e eu apresentei para eles a dramaturgia brasileira e montamos fragmentos de 4 autores brasileiros, e foi muito interessante. Com o meu método de trabalho, né, com as premissas que eu trabalho, da apropriação do texto pela escrita, do uso da imagem como um enquadramento plástico corporal que você vai subverter no contato com o texto, no jogo com o outro, na relação com o outro, na medida em que é ativada a sua fantasia enquanto você escreve aquele texto, que você se enche de impulsos, e aí ao mesmo tempo tem esse enquadramento plástico corporal de imagens. A gente usou Klimt, a gente usou outros. O uso das artes visuais é muito recorrente no meu trabalho com o corpo. Isso vem do Barba também. O Barba, quando eu digo Barba, é o Ian Ferslev e a Betty Lopes, né, que vem nessa linha barbiana, que nos convocavam a criar partituras físicas a partir de artes visuais, treiná-las e absorvê-las, né? Esse conceito de absorção eu compreendi com a Betty Lopes, que é quando você transforma forma. Essas formas que são externas e que a gente se apropria, parte desses desenhos encadeados, e de repente a gente cria transições, e aí de repente o sentido é outro. Há uma absorção no sentido de que você transforma aquela forma que adquire um novo sentido. E adquire um novo sentido nesse outro contexto que é a sua própria criação. Esse é o processo de absorção. Ele facilmente se dá quando você diminui o tamanho da forma. Essa é uma estratégia, existem outras, como a criação de uma passagem entre uma e outra, também é uma outra estratégia para a absorção acontecer. Como o uso de outros elementos heterogêneos, como o uso de uma fala. A fala, obrigatoriamente, cria a absorção para aquela partitura física poder se acomodar num outro contexto. Então, em Portugal, eu usei esse método, esse procedimento metodológico de apropriação de formas extraídas das artes visuais para o jogo com a palavra de textos brasileiros com atores portugueses. E foi muito interessante ver como eles são sérios no sentido de levar a sério a metodologia e se dedicar e perguntar e debater, e querer saber mais e se entregar para o processo. E a gente fez uma performance de finalização da minha oficina num saguão da escola, todo de mármore, o público em arena. E foi muito pulsante esse trabalho com eles. Eu sou muito grata por ter vivido essa experiência de uma espécie de residência lá na ESTC, graças ao CPECA, ao Centro de Pesquisa e Experimentação Cênica do Ator da USP, que nós fizemos essa troca de processos, essa residência em Portugal. Espírito Santo, quem tem medo de Plínio Marcos? Bom, o Plínio assombrou o início da minha trajetória como encenadora, assim como Nelson Rodrigues. Porque são dramaturgos que sempre mexeram muito comigo e eu via montagens em São Paulo, né? No início da minha trajetória, eu ainda não encenava, eu acompanhava as montagens de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos, do Tapa, do Brás, do Antunes Filho, e ficava muito mobilizada com aqueles universos desses dramaturgos. E quando eu comecei a encenar, me deu muita vontade de experimentar. E o Plínio Marcos, ele é muito bom para a gente pensar a sociedade, né? Assim como o Nelson, mas o Plínio mais, porque ele traz uma fatia social e dá voz a ela, né? Muito explicitamente, né? Eu amo os dois dramaturgos, não é nem a questão de compará-los, mas de entender as especificidades de cada um, né? Foi maravilhoso trabalhar com Plínio Marcos no Quem Tem Medo de Plínio Marcos.
O nome foi dado pelo Martins Machado. É um nome muito grato porque a gente trabalhou com fragmentos também. Fragmentos de Mancha Roxa, de Abajur Lilás, de Querô, de Mancha Roxa, Abajur Lilás, Querô, como chama da prisão? Barrela. E Quando as Máquinas Param. E não tem como você fazer Plínio Marcos sem doar muito afeto para aqueles personagens, né? Barrela, por exemplo, foi espetacular, porque eu tirei tudo. Nesse momento eu tirei tudo. Né? Se antes eu trabalhava com projeção, com isso, com aquilo, eu tirei tudo, eu deixei uma encenação seca. Barrela não tinha nada. Só tinha um bando de macho, um bando de homem largado pelo chão e lanternas no teto. A gente trabalhava com muito pouco recurso na Universidade de Vila Velha, né? Não tinha um teatro como na USP tinha. A gente trabalhava num estúdio de TV sem nenhum recurso. Era verde o espaço, por causa do chroma key. E eu pendurei lanternas, a gente colocou varinhas, não lembro como é que foi. A gente pendurou lanternas por tudo e ficava um monte de foquinho vindo de cima. Só, mais nada, o espaço vazio, com aquele bando de homem trabalhando, corpo no espaço e só. Aí a questão da regra de jogo. A questão da regra de jogo como fundamental. A partitura de imagens, de artes visuais, entra como uma regra de jogo, obviamente. Né? Usar tal imagem extraída das artes visuais entra como uma regra de jogo, obviamente, como uma camada heterogênea a entrar em contato com aquela fala, com aquela subjetividade que está elaborando aquela fala através de fantasias também. Deixa eu passar esse barulho. Quando a gente elimina a imagem extraída das artes plásticas como um enquadramento corporal, o que nos resta? A regra que organiza o corpo no espaço. Eu trabalhei com navalha na carne ao mesmo tempo que eu trabalhava com Barrela e esses outros fragmentos desses textos que eu citei no Quem Tem Medo de Plínio Marcos. Eu fazia experimentos comigo como atriz, numa direção coletiva, com Fagner e Mário, e fazia esse diálogo que é muito saudável, de quando você está dentro de cena e quando você está fora de cena, e os experimentos de pesquisa sendo experimentados nas duas posições, você vendo de fora e você experimentando no seu corpo, na sua vivência como atriz também, porque quando eu sou atriz de nascença, né? Antes de nascer encenadora, eu nasci atriz. E essa vivência me autoriza como encenadora a aplicar alguns procedimentos, porque eu já vivi em mim. É muito interessante essa dobradinha, por isso que eu sou absolutamente contra a ideia de que ou você é uma coisa ou você é outra. Para mim, as coisas elas se encontram de uma forma muito saudável. E eu experimentei com Barrela o que a gente estava experimentando com navalha, que é regra de organização do espaço só. 3 passos para lá, senta, levanta, tantas vezes, gira em círculo, desenha no papel um triângulo, faz um triângulo enquanto o outro faz tal coisa, o outro tem outra regra, o outro outra, e isso se choca com o texto. Isso se choca, isso é uma camada heterogênea de organização de corpo no espaço, tempo, e outra é a fala. A fala ela vai se acomodar nesses deslocamentos do corpo. E o texto não é oralizado antes, mas ele já está memorizado porque o ator escreveu ele. Escreveu até memorizar pela escrita, ou seja, ele está internalizado. Ele não aparece enquanto oralidade para a subjetividade e para a escuta daquele ator, o que dá uma certa agonia. Os atores ficam aflitos com a memorização através da escrita, eu entendo isso. É preciso muita coragem para entrar num palco, para falar um texto pela primeira vez,
cheio de regras de jogo, você nunca falou ele, e a impressão que você tem antes de você entrar é que você esqueceu tudo. Por quê? Porque não existe a camada oral para você repetir. Aonde que está esse texto? Está no corpo memória. Não existe a oralidade dele, não existe a escuta dele. Não existe a escuta de uma sonoridade ainda. Parece que sumiu. Você não... Só que o fio puxa e ele vem. Ele vem acomodado na absorção, no processo de absorção dessa estrutura física de regras de jogo no corpo, espaço e tempo. É muito bom. É muito bom. E traz uma organicidade, já que a gente usa mesmo nas artes cênicas essa palavra, que é tão problemática, né? Porque não se trata do biológico, se trata de uma subjetividade. O orgânico, né, parece fazer referência ao sangue, aos órgãos, e a gente está trabalhando aí com uma subjetivação dessa palavra, desse texto. Mas a palavra orgânico é nossa, né? É nossa, apropriada para o reino das artes cênicas, como algo que envolve tudo, né? O psíquico também. É genial na hora que esse texto brota na relação com o outro. Pela primeira vez o ator se emociona. O ator vive uma vivência dessa palavra absolutamente fresca e nova e enquadrada na relação com o outro. Então vem com uma pulsão, né? Vem com um afeto. A palavra pulsão não é tão apropriada aqui, mas vem carregada de afeto essa palavra, pela primeira vez, enquadrada no corpo, enquadrada na ação física, na ação psicofísica, na relação com o outro. Vem misturada ali. E o Barrella era muito sujo. E aí a gente se pergunta, qual é o elemento de epização do Barrella se eu tirei tudo? Eu tirei microfone, eu tirei projeção, tirei duplicação de personagem, tirei coralidade. E Plínio tem uma tendência a ser montado de forma realista. O espaço vazio verde com lanterna, ele é uma epização, porque você tira qualquer mimesis de um espaço. Você coloca os atores no vazio. Isso é uma camada heterogênea ao universo ficcional. Isso pode ser considerado um elemento de epização. Esse minimalismo, esse nada, esse não bordas, esse abismo. Tem ali as paredes de um estúdio só, com focos de luz. A luz se revela de forma não realista, focos de luz extradiegéticos, aparentes. E algumas estratégias que eu usei de se apropriar da porta de entrada do estúdio, ou, entre aspas, teatro, né? Porque um dos personagens entra pela plateia, então evidencia uma não borda, né, ali. Todo aquele espaço que o público também está, naquele momento ele adere à ideia de prisão, né? Ele adere à ideia de cela. Então há um jogo épico com o espaço, onde o espaço se transforma. O próprio espaço onde o público está se transforma em cela naquele momento. E entra e tem um momento onde esse personagem é estuprado e eu dou um blackout muito longo. Muito longo. Eu amo a escuridão, assim como eu amo a luz, tanto no cinema quanto no teatro. Tem um plano do Christian Bourlan, no Mataram Meu Irmão, que é o plano inicial do filme, que é blackout, é tela preta, durante 10 minutos. E é incrivelmente belo. E eu aproveitei esse momento do estupro e dei blackout. Longo. E Leonardo da Riva, que fazia o personagem estuprado, chorava muito nesse momento. E isso traz um incômodo, aquele blackout longo e aquele choro. E a gente ligava só um foco.
e aparecia que ele estava com a calça fora e se revelava naquele momento o corpo com um foco de luz apenas na lateral de uma lanterna. E aí vinham os policiais chutando ele e mandando levantar grosseiramente. Então, eu acho que às vezes a sensação do real ela é diferente do realismo. Eu passei por uma experiência como público de uma peça da Arábia Saudita, no FIT, em São Paulo, que eles simulavam um sequestro, era uma peça só para 7 pessoas. Eles botavam a gente num carro, circulavam pela cidade, falando árabe no nosso ouvido, armados, encapuzados, para a gente sentir o que era o contexto social de lá. E a gente assinava um documento dizendo que topava participar desse jogo, que se acontecesse alguma coisa a gente é responsável. Eu fiquei eu me senti mal, fiquei claustrofóbica com o capuz que me botaram na cara, pedi pro ator que estava ali encenando, entre aspas, que eu ia tirar, que eu não ia aguentar, que eu ia sair fora do jogo, e ele me deixou ficar sem capuz. Mas era uma sensação de real tão incrível, e isso é bom de provocar na plateia. Nessa experiência, foi uma experiência radical. Eu não faria uma peça assim, porque é cruel demais para o público. Mas e aí a gente pensa em Artaud, né? O teatro da crueldade, para mim, não é a encenação da crueldade. É essa vivência do cruel, no sentido que o teatro pode te levar ao extremo da angústia. No Plínio Marcos a gente fazia em um momento. Em um momento ali. Era pensado. Mas essa sensação de real, que toca forte na angústia, para mim, estando fora da mimesis, estando fora da representação do universo ficcional, estando fora da diegese, mostrando o teu lugar de espectador afetado, ele também se configura como um elemento épico, como um elemento de epicização. Pode ser estranho pensar assim, né? Porque é o real que invade a relação palco-plateia, mas me parece que é o lugar do espectador evidenciado, o espectador afetado, e aí o eixo extra-diegético aparece, mesmo simulando uma ficção. Alice. Bom, Alice, uma quase ópera punk rock contemporânea, iniciou a minha jornada com as fábulas, né? Até então eu estava vindo com as dramaturgias. Por que eu optei a trabalhar com as fábulas? Porque eu estava trabalhando com muitos jovens. Eram 25 jovens, muito jovens, pessoas de 17 a 20 anos. E trabalhar com a dramaturgia, e com um tipo de dramaturgia que eu vinha trabalhando, exige uma certa maturidade, convoca questões muito difíceis em termos de processo de criação. O trabalho com a fábula ele é extremamente prazeroso, porque você se situa numa narrativa. Isso dá um conforto. E eu queria, naquele momento, trazer um conforto para aquele elenco. Porque eu sei que o meu processo de criação não é fácil. Por usar a escrita pela memorização, a memorização pela escrita, ele não é fácil. E por trabalhar no limbo, eu não dou garantias antecipadas sobre o que é o personagem, sobre uma concepção fechada de algumas coisas, sobre a oralidade do texto que se decora. Eu não dou nenhum tipo de tábua de salvação, de segurança para o ator. Eu deixo ele na escuridão o tempo todo. Eu deixo ele jogando com improvisação, com regra de jogo, sem saber no que vai dar o tempo todo. Isso é muito difícil. Até a gente cravar a forma, a linguagem daquele espetáculo em particular, é muito difícil ficar no limbo. E a narrativa traz um conforto. Foi por isso
que eu escolhi trabalhar com narrativas na UVV junto aos meus alunos muito jovens. Depois de Alice veio Peter Pan, né? Os dois trazem uma narrativa genial, né? Uma narrativa filosófica, uma narrativa onde eu posso levantar questões sobre a vida, a sociedade, a filosofia, o sentido do tempo, do espaço, do ser humano, das relações, as estruturas sociais, a relação com a natureza, com o sonho, com o futuro, com a orfandade, com a fantasia. Enfim, são narrativas muito ricas, são narrativas clássicas, que perduraram o tempo, não foi à toa, e que trazem um imaginário onde o ator pode se situar durante aquele processo que é tão difícil. É lógico que nós fragmentamos toda a narrativa, é lógico que nós trabalhamos a partir de regra de jogo, e aí em Alice foi mais leve, e nós trouxemos o jogo tradicional para a partitura cênica também, né? E foi uma delícia, e eu trabalhei com a leveza daquelas figuras animalescas da fábula de Alice, né? Dos bichinhos que tem no começo. A gente trabalhou com muita máscara, meia máscara. Eu estava nesse momento com o apoio da Irene Soares e da equipe de figurino dela, né? Os alunos faziam figurino junto. Então, assim, foi um processo muito prazeroso de descoberta. Teve momentos de impasse também. Teve momentos em que eu não desisti, eu não arredei pé enquanto não achava a resolução da cena, e os alunos tiveram que apostar naquele caminho no escuro, que a coisa ia sair, e aí eu vou dirigindo, vou mexendo, vou compondo com os corpos, e eles têm que responder rápido, porque senão funciona uma coisa é outra, que a gente vai testar, e pega daqui, pega resultante de jogo dali. O jogo, quando ele aparece enquanto jogo, a visualidade do jogo aparece. Esse é um elemento que aparece com Alice. Porque o jogo, antes nas dramaturgias, ele está disfarçado. A visualidade do jogo não aparece. O jogo está enquanto estrutura, enquanto base. Na Alice, a visualidade do jogo aparece. Explicitamente e o tempo todo. Isso dá uma ludicidade, dá um caráter lúdico para o espetáculo. Então ele é um espetáculo jovem, ele é um espetáculo infanto-juvenil, digamos assim. Não é um espetáculo infantil para crianças, porque ele tem muito texto. Ele tem uma fala muito complexa, muito complexa. A gente tem experiência de crianças de 3 anos vendo espetáculo e aproveitando, dançando junto, cantando junto, brincando junto na plateia. Só que não é específico para essa faixa etária. Muita coisa se perde. É possível assistir, apreciar, fazer parte. Uma família e ver Alice, uma quase ópera contemporânea? Sim, mas ele é um espetáculo para os 14 anos. De 14 a 20 ali. É um espetáculo para jovem. E o Terra Canção, né? Hoje Terra Canção, antes Peter Pan, também. Mesma coisa. Ele é menos absurdo, né, do que Alice. Ele tem uma lógica da história mais forte, mais presente. Porém, tem muitos espaços, tem muitas arestas, tem muitos vãos onde a gente preenche com outras linguagens, como o rap. Como o rap e a visualidade do jogo também. E o Terra Canção tem uma característica que eu gosto muito. Alice tem projeção num objeto não identificado, que a gente bota uma tela sobrevoando quase como se fosse uma nuvem, que é um objeto não identificado mesmo, a projeção é lá recortada, sobrevoando no ar, não é projeção no telão. O Peter Pan eu tirei tudo também, não botei projeção. E é uma contação de história, porque a gente usa 7 microfones. Pela primeira vez eu trabalhei com o conceito de paisagem sonora. Essa foi uma novidade no Terra Canção. Uma tessitura sonora de sons ambientes, de brincadeiras com o ruído que os atores trazem, e o rap.
Então ele tem uma configuração muito singular, muito particular dentro da minha sequência de encenações. O Terra Canção ele é muito próprio. Eu tenho muito carinho por esse espetáculo, porque na hora que o rap surge, é um escândalo de lindo. E a gente usa o circo também, né? A gente usa o tecido, a gente usa o pneu, o balanço, a gente usa acrobacia, a gente usa a luta de espadas, né? A gente usa alguns elementos clássicos também da fantasia, né? E essa alusão à floresta, né? A gente não usa cenário nenhum. Então toda a alusão imagética sobre estar numa floresta, ela é por conta do espectador. Eu gosto demais disso. Eu gosto demais da visualidade que a gente pode provocar no espectador através dessa espécie de contação de história sem cenário, só com microfones, som, 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 som. Então o Peter Pan, o Terra Canção, ele é muito composto e centrado no som, né? Isso se torna uma linguagem muito própria desse espetáculo que eu gosto muito, tenho muito carinho por esse espetáculo. Love Fair. Love Fair é uma paixão minha. Love Fair é um dos espetáculos que eu considero mais radicais, porque ele não tem fábula, não tem dramaturgia, ele tem uma voz lírica trazida por cada ator com seu poema, e ele tem uma partitura corporal muito elaborada, muito partiturizada. É o espetáculo que eu tenho mais partiturizado, é Love Fair. Ele é milimetricamente partiturizado em coros. E ele partiu de elementos absolutamente heterogêneos. E foram partituras extraídas do cinema mudo. E a gente absorveu num outro contexto. E ele é muito abstrato. Porque essas partituras extraídas do cinema mudo em coros, eles são um movimento puro. Eles são um movimento puro, é um bailado. Você olha ali, está acontecendo uma coisa, olha ali, está outra. Um coro faz tal coisa, o outro faz tal. Aí rola um abraço nas frestas do pessoal que está na frente, o pessoal que está atrás está se abraçando. E aí a gente teve uma grande sacação, que é a presença dos corações, que a gente tirou, né? Hoje em dia existe uma questão ética na morte do animal, e é muito polêmico trabalhar com coração de verdade em cena. A gente usou, acho que eram 12 corações de verdade, 17, muitos corações de boi. E esse coração é um elemento difícil de trabalhar em cena, heterogêneo, a gente manchava ele de sangue, né? É uma metáfora muito explícita, né? Os atores contracenavam com um coração de carne sangrando nas mãos, jogavam ele para cima, passavam, esses corações eles voavam pelos ares e caíam e se espatifavam no chão com aquele barulho, e os atores terminavam todos manchados de vermelho, de sangue. Então era um dedinho ali para não ficar grotesco, né? Tinha uma medida do uso do sangue, falso, né, obviamente, e do coração, de como trabalhar com esse elemento, e os figurinos todos a Lapina Bausch, né, todos sociais, e a presença de uma noiva, que sempre foi um fetiche, né, tanto nas peças do Nelson Rodrigues, quanto nas minhas encenações experimentais. A noiva parece como um fetiche, né? E tem muitas camadas, muitos elementos precisantes no Love Fair, é tudo desconectado. São muitas camadas que compõem um todo homogêneo de 20 minutos. A peça é curta, e eles terminam cantando, e eles descem para a plateia cantando, e é extremamente emocionante. Folhas secas no chão, uma luz muito recortada, eu não falei ainda do recurso de luz. Eu não uso geral, eu não uso luz aberta,
Eu não uso luz não recortada, eu só uso luz recortada. Eu só uso foco, corredor, ribalta e pino, só. Porque eu quero ver o rastro de luz no ar, assim, isso é um fetiche também. Love Fair é cheio de pino. Cheio de pino. Então, é lógico que Love Fair, com folhas secas no chão, cheio de pino. Os atores de roupa social, sujos de sangue, com o coração na mão, com movimentos abstratos em coralidades, que se mexe, as coisas se mexem o tempo todo, é lógico que traz uma imagem onírica. É lógico que traz uma imagem completamente extraída da realidade, né? Uma imagem onírica. Love Fair é a minha montagem mais onírica, é Love Fair. Eu tenho muita vontade de remontar essa peça com outros poemas, porque essa voz lírica ela foi trazida pelos atores. Eu tenho vontade de trabalhar com poetas modernos e contemporâneos da literatura brasileira, no Love Fair, nessa estrutura de partituras. Mas eu me deparo com a questão ética do animal, porque esse elemento é fundamental para a encenação, o coração. Não vejo como montar essa peça sem o coração, de verdade. Porque um coração fake ali traz um outro signo, traz uma outra leitura. Então é muito complicado. Love Fair está esquecido, é uma peça que eu gosto muito, mas eu teria que ter algum outro tipo de solução. Não pode ser um coração falso, de plástico, de tecido, mas não pode ser também um coração de boi. Então eu tenho que com o tempo ter uma outra sacação para esse espetáculo voltar ao repertório. Vestido de Noiva. Vestido de Noiva é uma peça que eu amo de paixão. Aquele coro inicial, todos com guarda-chuva, vestidos de roupa social novamente, com a iluminação e contraluz, o teatro todo em silêncio, aquele coro com guarda-chuvas, muita gente em cena com contraluz, e entra a Alaide. É a Alaide, né? Entra a personagem que tá morta e não sabe, né? Ou que tá na mesa de cirurgia e não sabe. Procurando Cleci pela plateia. Cleci, Cleci, Cleci. Onde está a Madame Cleci? E aquele coro em silêncio, aquelas pessoas olhando para ela. Eles estão com, além do contraluz, eles estão com uma luz de celular. No Vestido de Noiva nós usamos luzes de celular. É um espetáculo. Luzes de celular é um espetáculo em cena. É muito interessante o quanto a gente pode estar improvisando com luz alternativa. E eu trabalhei com duplas de Paulo e de Pedro e esqueci o nome da outra personagem, a Alaide e esqueci o nome da irmã. Nós trabalhamos com duplas, falando todos ao mesmo tempo. Então essa camada sonora confusa, onde a gente pegava algumas palavras só, porque não precisa o texto ser bem dito o tempo todo e bem escutado o tempo todo. Essa esculhambação sonora, esse caos sonoro, é uma coisa que eu tenho muita paixão, essas várias camadas, essa bagunça. Eu trabalho na relação entre ordem e caos. Assim, eu sou adepta à fala do Wisnik. Eu acho que eu vou repetir essa fala para sempre, do Wisnik, que a linguagem, né, a poética se dá nas relações entre caos e sentido, né? Então tem uma relação entre caos e ordem. E eu tenho necessidade do caos em cena para estabelecer uma relação com a ordem e aí a poética surgir. Nem só ordem, nem só caos, mas essa relação.
E Vestido de Noiva é muito feliz nesta relação. E tem cena de plateia o tempo todo, na plateia o tempo todo, e tem muitas Alaídes, de repente entra um coro de Alaídes. E tem 3 Clecis, eu adoro duplicação de personagem. Esse é um recurso épico também, porque você desindividualiza o personagem. A coralidade entra, ela é um elemento épico por excelência, né? Ela testemunha o contexto extradiegético, né? Mostra 3 atores representando o mesmo papel, né? Nas suas absolutas diferenças, né? Nas suas evidentes diferenças e configurações, e tá ali um, e tá ali outro, e falam junto, e falam separado, e a construção aparece com muita força. E esse elemento é muito potente enquanto cena teatral, né? O que mais que eu tenho que falar do Vestido de Noiva? As cenas de prostituta todas na plateia. Então, novamente, o espaço da plateia sendo... Tá me agoniando, mandando pra lá e pra cá, tá me desconcentrando, tá balançando muito. Novamente, o espaço da plateia sendo ressignificado, né? Trabalhando uma espécie de dilatação do espaço cênico, volta, dilata, volta, ultrapassa as fronteiras do teatro, aparece voz lá fora, volta. É muito gostoso trabalhar dessa forma. E a trilha, né? A trilha do Vestido de Noiva foi a primeira peça que eu usei uma trilha base do começo ao fim. Isso vem um pouco da influência das encenações do Marcelo Ferreira, meu grande amigo, grande encenador no Espírito Santo, que eu admiro demais enquanto artista. Ele tem isso nas encenações dele, né? Tem uma cama, uma trilha musical do começo ao fim que sustenta uma espécie de vibração na alma do espectador, né? Uma espécie de plug, não cai. O espetáculo não cai. Porque o Marcelo, ele trabalha com uma linguagem lenta do corpo, mas está ali sempre alguma coisa sustentando, visualmente e sonoramente. E corporalmente, que a gente vê aquelas formas quase como estátuas vivas se transformando. A minha linguagem é diferente, obviamente, né? Eu trabalho com um corpo mais explosivo, mais frenético, e com a ludicidade quando aparece o jogo em cena também, com as partituras físicas de influência barbiana, mas desta vez eu experimentei essa influência e esse elemento sonoro, e é muito gostoso. Aquela atmosfera que o som vai trazendo, do começo ao fim. E muita gente em cena, né? Trabalhar com muita gente em cena é um imenso privilégio, porque a cauda, a grinalda, né, com a cauda do véu da Alaide era imensa, e aquele coro de 25 pessoas carregando aquela cauda, saindo pelo teatro cantando o samba. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o não é feito de samba. 20 pessoas cantando isso, saindo do teatro segurando o véu, é de uma emoção incrível. Então, assim, a gente incluiu o samba o tempo todo em Vestido de Noiva. Então, é isso que eu digo de camadas heterogêneas, de outros elementos que vêm compor com o texto. De não ser tentocentrista, no sentido de que você não o representa, no sentido que você o fragmenta, no sentido que eu montei ali várias cenas com muitos personagens falando ao mesmo tempo, sem ninguém entender, de propósito. Né? Nessa época eu tinha lido uma matéria sobre um encenador, não lembro de qual país, talvez francês, não lembro de qual país, não lembro o nome do encenador, eu sou péssima para o nome, mas ele montou uma encenação com 7 textos ao mesmo tempo sendo falados juntos. Como é que o público extrai dali uma palavra, dali outra, acompanha ali, acompanha aqui, naquele caos sonoro? Eu provoquei um pouco isso no Vestido de Noiva. Esse caos sonoro, ele aparece como uma abstração. Pensa que um quadro do Pollock
cheio de fagulhas de tinta, também pode ser uma paisagem sonora cheia de fagulhas de som que não se entende, e ali de repente se entende uma palavra lá no meio. E aí existe uma relação entre causa e ordem. Existe uma relação entre causa e sentido, que é essa vibe, é esse o diapasão a ser buscado em cada obra de uma forma absolutamente diversa. Absolutamente diversa. As minhas encenações são muito diferentes uma das outras. Muito diferentes, mas todas têm esse princípio da relação entre o caos e a ordem. Vê a tua voz. Bom, Veto a Voz é uma pesquisa inacabada. Nós fizemos um work in progress. É uma pesquisa iniciada e interrompida. E é uma pesquisa com a produção verbal. É uma pesquisa com a produção de dramaturgia própria. Que parte do princípio de uma certa dissonância que pode ser provocada através de regras de fala. Então apareceu a figura da regra de fala, né? Sempre existiu a figura da regra que ordena corpo, tempo e espaço. Mas a regra de fala para a criação dramatúrgica nova foi uma novidade nesse momento e é uma preciosidade, assim, é uma pesquisa muito potente que foi interrompida porque a gente não tinha como continuar na época, mas deu para perceber a potência do jogo quando entra a regra de fala. Só que teria que ser desenvolvida mesmo essa pesquisa, né? A gente chegou a apresentar algumas cenas no Work in Progress, causa um estranhamento que paquera com o teatro absurdo. E o texto ele passa a orbitar quase que em torno de um vácuo, quase que em torno de um vazio ali, né? Porque uma das premissas também é que a arte aponta para o vazio, né? Assim, essa é uma premissa, que a arte aponta para o vazio, para a deformidade, para o informe, para a anamorfose, para a ressignificação do olhar, para a dessubjetivação do olhar. A arte desafia o olhar, a arte desafia os limites da forma. Então, quando você trabalha com a forma da palavra, ordenada por regras de jogo heterogêneas, você causa uma configuração verbal desencaixada às vezes, mas provocando encaixes também. Então, você cria certos espaços de tensão onde a interpretação daquela fala pode vir para cá ou para cá. Você entende o contexto, existe um contexto que é transmitido, não é sem contexto ficcional, existe uma diegese, existe um contexto ficcional, existem personagens, existe uma leitura de um contexto diegético de personagens, de um contexto, tá ali, tem essa base. Mas tem algo estranho rolando. Tem algo estranho rolando naquela composição verbal. Tem algo estranho rolando nas ações daqueles personagens. Tem algo que pode ser aquilo, mas fazer alusão a outras coisas. E a gente pegou temas, a gente pegou uma temática social, né? A gente pegou temáticas de lugares de fala, de questões sociais fortes, de atos de violência. E aí torna-se mais interessante ainda, porque você tem o contexto desse ato de violência reconhecido, mas o tratamento formal tem certos desencaixes que geram estranhamentos, duplicidade de sentido, outras camadas que apontam para outros lugares. Então, Veto a Voz é uma pesquisa de epicização da construção verbal muito potente e que foi interrompida, infelizmente, mas que está no repertório da Companhia Poéticas para ser retomada tão logo a gente tem uma estrutura melhor para trabalhar a pesquisa.
quando acordar de manhã, quando acordar na cidade. Bom, Quando Acordar a Cidade, ele é um espetáculo onde a ênfase retorna à oralidade, assim como Terra Canção. Ele tem 5 microfones e tem uma brincadeira com a cultura da rádio. Ele tem uma brincadeira, eu costumo dizer que o Quando Acordar a Cidade é uma ode à cultura partilhada. Ele faz referência a uma cultura que é nossa, que é da sociedade, a cultura do rádio. As músicas da década de 40, as canções populares, né? A gente começa o espetáculo cantando Alecrim. Alecrim, alecrim dourado, alecrim, alecrim dourado. É lindo, é lindo. E a gente termina cantando. A gente canta, se esbalda com Alceu Valença, com as músicas populares, com as cantigas, a gente chama o público para cantar junto. É uma ode à cultura partilhada. A gente brinca de rádio, a gente brinca de comercial, a gente brinca de radionovela, a gente brinca de Homem do Tempo. Homem do Tempo é uma referência comum, partilhada. A gente faz o Momento da Fé, a gente faz os comerciais de cabelo, de produtos para cabelo, para beleza. A gente brinca de o que é, de charadas. E a gente conta a história do Brasil, né? Tem 3 atos do espetáculo. E nas trocas de um ato para o outro, eu coloco... em uma das trocas de um ato para o outro, eu coloco um áudio do repórter Esso fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos do século XX, com aquela musicalidade típica, né, daquele programa de rádio, de noticiário. Então, assim, eu acredito que quem vê Quando Acordar a Cidade, ele sente a raiz dessa cultura que é do passado e que está presente na nossa memória e que é partilhada, partilhável e usufruída por todos, né? E aí o espetáculo ele é composto por um elenco de pessoas com deficiência visual, 6 cegos total e 3 baixa visão. E a gente mostra, né, nesse trabalho de inclusão, como estão ali seres sociais que partilham da mesma cultura dos videntes. A cultura é a mesma. Então existe a diferença, existe o reconhecimento, né, de grupos invisibilizados que precisam ser incluídos em tudo, em absolutamente tudo, e a sociedade tem uma certa resistência para que isso aconteça, né? Tem uma série de dificuldades, é preciso muito investimento em política pública, é preciso muito investimento em educação, é preciso muito investimento em projetos culturais, é preciso muito investimento em formação, é preciso muito investimento em condições de trabalho para essas pessoas, é preciso muito investimento em cota, etc, 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 etc. É preciso muito investimento em formação intelectual para as famílias, preparo para as famílias, é preciso assistência, é preciso uma série de profissionais, equipes multidisciplinares para estarem atuando junto a essas famílias. É preciso uma série de coisas para que eles possam ser incluídos em absolutamente tudo, né? No teatro, a gente mostra que são artistas e que manejam uma cultura partilhada e partilham e usufruem e produzem, assim como videntes. E tem uma potência cênica absurda, né? Então, talvez a gente possa até dizer que é um elemento de epicização colocar pessoas com deficiência em cena, porque aparece um elemento extradiegético, né? Evidencia um elemento extradiegético e um elemento performativo.
E a gente brinca com isso no Quando Acordar a Cidade, né? Tem a Fernanda de Oliveira, eu adoro citar essa cena, que ela desce à plateia, conversa com o público, brinca que é agente do FBI, pega o nome das pessoas, entra no Facebook, descobre um monte de informação e revela ao vivo. Tudo isso ao vivo, no Vero, sem nenhum fake. Ela entra no Vero pela internet, no Facebook, descobre um monte de... cega total. Então, a gente brinca com a própria desconfiança, né, da plateia. Será que ela é capaz de fazer alguma coisa, né, de entrar e revelar minhas informações no Facebook aqui para essa plateia? É capaz. Então, elas fazem o diabo em cena. Fernanda e Janaína fazem o diabo em cena. Elas brincam com objetos. Fernanda tem uma destreza com os objetos. Ela manipula objetos, faz o som no microfone, faz o outro, pega outro objeto, faz outro som, bota o chapéu, brinca, fala inglês. É muito bom ver eles em cena. E contam as histórias. E aí tem um elemento híbrido, né? Porque são histórias reais, ficcionalizadas, às vezes histórias ficcionais que se misturam com as reais e a gente não sabe mais o que é real, o que é ficcional, e tem brincadeiras. A gente tem o Antônio Fadini, que é um excelente contador de histórias e inventor de narrativas. A gente tem algumas narrativas que são inventadas por ele e não inventadas, real, que ele também conta o seu testemunho de vida. Então, ele é um espetáculo que traz essa epicização. A gente monta a rádio ao vivo, em cena com caixotes, mostrando a precariedade daquele contexto de uma rádio popular, né, montada por andarilhos. Eles representam andarilhos que chegam a uma cidade adormecida para acordá-la. Essa é a sinopse. E para isso cantam, montam uma rádio e partilham essa cultura para acordar as pessoas. Então é lógico que o nome Quando Acordar a Cidade foi inventado pelo Jarlisson, que é do nosso elenco, e é um nome muito grato porque ele trabalha, lógico, como uma metáfora, né? Acordar a cidade. Acordar de um sono, acordar de um não ver, não querer olhar, né? E no Quando Acordar a gente vê que há uma cultura partilhada que nos une, que nos aproxima. Rei Pelé. Bom, Pele é um xodó. Bom, dá pra perceber que eu tenho muito carinho pelos meus espetáculos, né? São como filhos que a gente cuida, que passam a viver e ter uma vida, e eu posso remontar e eu posso cultivar. Pele foi criado todo em processo de improvisação com regra de jogo. E eu acho incrível, porque alguns trechos eu escrevi, alguns trechos ele é um monstro, né? Ele tem pedaços de coisas que acabam se juntando através da ideia de um sequestro, né? Que é um pretexto. Na verdade, ele nem é tão importante, né? Mas Pele tem um lirismo trazido pela trilha sonora, que mistura rock and roll, punk com música clássica e com uma música contemporânea clássica, meio misturada, meio híbrida. E essa trilha é 50% do espetáculo, assim. Ela dá vontade de sair dançando. Eu opero o som em Pele dançando o tempo todo na mesa de som lá em cima. Eu crio uma performance à parte quando eu estou operando, porque é tão empolgante. É que nem a trilha de Alice também. Alice se chama uma quase ópera punk rock contemporânea por causa da trilha. Então,
esse elemento vem assim com uma força absurda, né? Se o Quando Acordar a Cidade e o Terra Canção, eles são sustentados pela oralidade da palavra, aqui é pela trilha. É pela trilha, é pela interação entre cadeirantes e andantes, é pela temática, porque em pele a gente problematiza a paixão. E lógico que é explicitada a premissa de que os cadeirantes têm sexualidade. Né? A peça ela acabou sendo composta em sala de ensaio através de improvisações em um contexto onde eu tenho 3 cadeirantes no elenco que reclamam o direito ao reconhecimento de sua sexualidade pela sociedade. Então, o fato de não ter as pernas para caminhar não significa não ter sexualidade para usufruir de corpos e de prazer sexual e de sua sexualidade. E amar e se apaixonar e viver sexualmente ativo. E a gente percebe que é uma temática forte e é uma temática importante, e a gente teve muitos cadeirantes na plateia, na estreia de Pele, que aderiram e falaram: isso me representa. Eu tô com vocês. Nunca vi alguém falando isso numa peça de teatro. A gente começa a peça com um debate sobre sexualidade. Esse é um elemento épico fortíssimo. 7 atores, andantes, cadeirantes, porque tem andantes, né? Tem 4 andantes, 3 cadeirantes, e a relação entre andantes e cadeirantes é o tempo todo trabalhada. É o tempo todo trabalhada a relação entre andantes e cadeirantes. Interação corporal. Beijo, senta no colo, empurra a cadeira, deita no colo. Fica balançando pra lá e pra cá, me desconcentra. Porque eu percebi, porque quando a gente trabalha num processo colaborativo de criação cênica, onde os atores trazem conteúdo para as improvisações, onde eles escolhem quem, onde, o quê, a gente está trabalhando com as demandas daquelas pessoas. A gente está trabalhando com o lugar de fala daquelas pessoas. Então, Pele é muito grato, a dramaturgia de Pele é muito grata no sentido de dar conta desse lugar. Explicitamente. Então, nesse debate é em nome próprio. Aquele debate é em nome próprio. Aí começa uma história. E eu gosto dessa história do sequestro. Assim, é uma história simples, é uma sinopse absolutamente simples. Né? Felipe conhece Janaína no ponto de ônibus, se apaixonam, se casam. Janaína tem uma irmã chamada Aurora, que é aquela irmã caçula enjoada, que é apaixonada pelo cunhado. Eles recebem a visita do irmão, Joel, que não se dá com o cunhado. Joel é um interesseiro, golpista, que está atrás de uma mulher rica. E aí conhece Soraya, que é rica, e eles começam o envolvimento. A Aurora é sequestrada. Aí tem uma das cenas da peça que eu mais gosto, que é ela no calabouço, né, que é um ateliê. A gente trouxe as artes visuais para dentro do espetáculo. A Aurora pinta em cena, pinta com as mãos, pinta com os dedos, pinta com pincel, pinta o corpo de Bento. Eu gosto muito desse momento do espetáculo. E muito microfone, muito texto no microfone nesse momento, monólogo grande no microfone, falado de forma verborrágica. Esse é um elemento do teatro pós-dramático que eu amo. Amo frontalidade, microfone, texto falado de forma verborrágica. Essa desvalorização da palavra, a palavra cuspida, que perde o valor. O que está em valor ali é a performance do ator, é aquele corpo, é aquela explosão, é aquele excesso. Apesar de que a palavra ali tem um valor, ela está tematizando a paixão, ela convoca a plateia,
ela mostra que a plateia está ali vendo, ela fala para o outro personagem, fala para a plateia. Então, lógico, essa quebra, né, de quarta parede, o tempo todo presente em pele é um elemento de obsessão, muito usado no pós-dramático. E a pele, eu acho que é a peça, se a gente for ver, mais enquadrada numa estética pós-dramática. Eu sei que o pós-dramático não é uma estética, é um movimento, é um contexto de pesquisa. Mas existe, para mim, Regiane encenadora, alguns ícones dentro desse contexto de pesquisa, dentro desse movimento contemporâneo, que tem essa estética do microfone, da luz entrecortada, da verborragia, da frontalidade, da música, do rock, do excesso. Então, é uma peça que eu tenho um carinho especial. É a última que eu encenei. Pele é a minha última encenação e eu acho um desbunde. Eu vejo e eu amo. Amo aquelas cadeiras circulando, aquele movimento. Tem horas que a gente aproveita isso, tem horas que é absolutamente estático. Então, Pele eu acho que é um espetáculo maduro, né? Ele foi feito por não profissionais, né? Os meninos são atletas do rugby adaptado, né? O Maurício Fernando. E a Scarlett é não profissional também. Conheci ela através do Praia Legal, porque ela é uma usuária do Praia Legal, que tem aqui em Vila Velha, né? E a Ana Paula, Daniel, Naima e Yasmin, da nossa companhia, eles se integraram, eles criaram um elenco muito coeso, muito amigo, um elenco muito afetuoso, muito brincalhão. Isso sustenta a peça. E aí, como a gente vê também que as relações de bastidor que estão impressas na dramaturgia, estão visivelmente sustentando aquele trabalho. É um elemento extradiegético avassalador a relação entre um elenco, entre as pessoas de um elenco. É uma relação que bota um espetáculo, afunda um espetáculo ou sustenta um espetáculo. Isso quem faz teatro sabe. E o sucesso de uma peça depende também dessa interação, desse elenco que tem prazer de trabalhar junto. Então, Pele é isso. Pele tem muitos elementos épicos, tem uma dramaturgia toda fragmentada, que é alinhavada por uma sinopse muito simples, mas que é uma desculpa para a gente falar sobre assuntos que nos interessam.